Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a carta para o futuro e como isso reflete na nossa vida. Você conhece esse ritual? Então senta aí, vamos lá ver um pouquinho sobre ele e aproveita para você curtir o canal e se inscrever para que você possa receber outras informações e outros rituais para te ajudar, para te auxiliar nessa caminhada. Existe uma prática muito antiga e está presente em diversas religiões, em diversas culturas, melhor assim dizer, que é essa carta do futuro. O que isso significa? Significa você projetar um ano à frente na sua vida. Esse ritual acontece muitas vezes por perto da passagem do ano. As pessoas costumam escrever uma carta para o seu dia 31, por exemplo, ou dia 1º de janeiro, 31 de dezembro ou 1º de janeiro, em que você vai escrever para você vai endereçar para você. Então, você vai lá colocar no cabeçalho. São Paulo, 31 de dezembro de 2024, 2025, 2026. E aí você vai falar para você mesmo. Então, no meu caso, eu escreveria: querida Edileia, eu quero te contar como é que foi o meu ano, que foi muito bom, que eu fiz isso, eu conquistei o que eu queria, eu fiz as viagens para onde eu viajei. Então, quanto mais detalhes você contar, melhor. Quando você começa a escrever e relatando para você nesse futuro, como foi esse ano, isso na verdade significa que você entra naquela vibração, naquela energia para aquele ano. E isso é muito importante, porque na verdade a gente sabe que tudo é energia, tudo é vibração. Você mesmo está vendo esse vídeo por conta das ondas eletromagnéticas, por conta da energia que vai pelos cabos, pela fibra ótica, né? Enfim, você está recebendo esse vídeo por meio de energias que estão transmitindo essa informação e não necessariamente por cabo, por antenas que projetam essa energia, essas ondas. Então, quando você escreve essa carta para o seu eu do futuro, você está, na verdade, entrando nessa sintonia, nessa vibração. E parece que não, mas quando a gente está ali naquele momento e a gente pensa e a gente sente, a gente vai emanar essa energia ao longo desse ano. E aí, esse ritual pode ser feito de várias formas. Algumas pessoas escrevem numa carta, né? E aí eu coloco sempre o papel. Eu acho que é muito importante fazer um papel e eu gosto muito de fazer com lápis, né? Eu acho que o lápis tem uma energia muito importante porque ele é natural. Então a pessoa escreve, né? Lápis, papel, essa carta. E tem pessoas que gostam de escrever essa carta e deixar num livro. Tem pessoas que gostam de deixar essa carta num lugar de fácil acesso, para que ela possa ver com uma certa frequência. E aí isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu vou dizer como eu faço. E eu faço esse ritual há muitos anos. Eu tive contato com esse ritual, eu tinha, pelo que eu me lembro, entre 13 e 15 anos. Agora eu confesso que eu não me lembro muito bem a idade, mas eu me lembro exatamente de onde eu estava, quando eu fiz a primeira vez. E eu aprendi isso dentro de um contexto religioso, numa religião japonesa, e eu percebi que isso faz muito parte dentro do contexto das religiões orientais, né? E eu vi esse ritual depois presente em outras culturas, em outros países. O fato é um ritual que funciona. Pelo menos para mim funcionou durante muitos anos, exatamente por conta dessa questão da vibração. Eu costumo fazer os rituais que eu percebo que há um fundamento, ou um fundamento cultural, ou um fundamento físico, energético, né? Ou seja, eu procuro uma justificativa para realizar aquela prática, porque é o meu jeito. A minha forma, e se eu encontro uma justificativa e um sentido para aquilo, eu mantenho essa prática. Então, como é que eu faço?
eu vou lá por volta, né, do dia 30, dia 31, eu sento, eu releio a carta que eu escrevi e eu vejo o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu. Eu vejo, por exemplo, que às vezes algumas coisas que eu tinha colocado ali realmente não faziam sentido, porque a minha mente mudou e eu percebi que algumas coisas deixaram de terem o valor que eu tinha dado, né? Então, aquela minha carta do futuro que eu estou lendo naquele dia, que, por exemplo, se eu fiz a carta para o dia 31 de dezembro de 2023, eu vou ler no dia 31 de dezembro de 2023. E aí eu percebo que realmente muitas coisas aconteceram da maneira como estavam escritas e outras nem tanto, mas de uma certa forma, né, aconteceu daquela maneira, talvez não com tantos detalhes, não com os detalhes que estavam ali. E aí eu pego essa carta que eu escrevi para aquele dia e eu queimo. Eu queimo e eu gosto muito do ritual da queima porque é um ritual de limpeza, de purificação. E eu pego aquela vibração e eu emano para o universo, né? Tudo aquilo que a gente queima, a gente transmuta. Então, aquela carta para mim, né? Ou seja, é uma forma de eu emanar para o universo também as energias de gratidão. Quando eu faço essa queima dessa carta e eu acendo uma vela e eu queimo essa carta, eu faço isso e eu geralmente queimo algumas ervas, às vezes eu queimo um incenso, acendo um incenso naquele momento. Eu gosto às vezes de queimar uma folha de louro, às vezes eu posso queimar algumas outras ervas juntas, depende do que eu senti naquele momento, né? Então, o incenso para mim é sempre muito importante. E aí, aquelas substâncias que sobram, né, da carta queimada, ou da folha de louro, do incenso, eu assopro para o universo. Então, naquele dia, né, geralmente no dia 31, eu sento, faço minha oração, emano as minhas boas energias, peço a presença dos meus mentores, do meu anjo da guarda e abro a minha carta, leio, reflito, queimo, acendo o incenso, né? E vou lá, sopro para o universo. Na hora que eu assopro, eu falo para o universo, agradeço por aquela energia, agradeço por tudo que eu vivi, por toda a experiência que eu aprendi e eu retenho comigo naquele momento. E aí eu vou me pôr para escrever a próxima carta. Então eu vou lá, pego uma folha de papel, lápis e vou escrever. Por que eu escrevo a lápis? Porque o lápis é um elemento natural. E quando a gente escreve no papel a lápis e a gente vai queimar depois, aquilo se dissipa também. A gente não retém. Se a gente escreve de caneta, aquilo fica, mas o lápis não, né? Então aquela energia também se dissipa. E aí eu confesso que é melhor e eu me identifico que essas propriedades de fato são mais coerentes, mais naturais. Então eu vou lá, faço isso, assino e eu escrevo geralmente alguma frase que eu gosto bastante, né? Eu desejo que você tenha um excelente 2024, que seja um excelente ano, 2025, que seja um excelente ano de muita prosperidade, de muita fartura. Eu posso escrever uma bênção, né? Que você seja abençoado com o pão, com o ouro, com o vinho, que você, tudo na vida venha a mim com facilidade, alegria e glória. Você faz aquilo que você acha que vale a pena para você, dentro do que você conhece. Tem pessoas que colocam gratidão, 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 está feito, está feito, está feito. O que você achar que é melhor para você. E você vai lá, assina, dobra essa carta, né, agradece, mentaliza para que essa pessoa, né, o seu eu do futuro receba essa carta com boas energias. E aí vem um segredo importante. Eu coloco essa carta num envelope vermelho. Por que o envelope vermelho? Porque o vermelho é a cor do nosso sangue, é a cor
né? E sangue é vida, sangue é vitalidade, né? Na cultura oriental, o sangue o vermelho é a cor do sucesso, é a cor que nos agita. Ela desperta a nossa fome, o nosso desejo, a nossa ação, ela agita o nosso corpo, né, os nossos neurônios, ela propaga isso. Então o vermelho é uma cor que eu particularmente gosto de usar muito, dá para ver aqui, né, no meu altar cigano, como eu uso a energia do vermelho. Então o vermelho é essa cor, e eu aprendi isso desde a cultura oriental, o uso do vermelho em determinados momentos. Então aí eu vou lá e coloco essa minha carta nesse envelope vermelho. E aí o que eu faço? Eu pego o meu envelope vermelho, eu me coloco nas minhas mãos, eu mentalizo, né? Tudo aquilo que eu escrevi, eu mentalizo aquilo como realizado, aquilo é realidade. Eu mentalizo, eu respiro, eu sinto. Importante o sentir no coração. E aí você fala, mas eu estou escrevendo, eu não estou sentindo. Não tem problema, mentaliza. E aí procura se sentir como você já estivesse conseguido, né? Porque você escreveu é uma realidade. E aí, algumas pessoas colocam essa carta nos seus pertences pessoais, tem gente que coloca do lado da cama, tem gente que coloca num livro, uma Bíblia, uma sutra, um livro de reza, de orações, que ela, né, frequentemente tem contato, e aí ela coloca isso e ela procura fazer as suas orações. Sempre que vai fazer as orações, ela vai lá, mentaliza, agradece. Tem pessoas que colocam no seu altar, né, essa carta, é uma outra opção também. Então, veja onde você vai colocar de maneira que faça sentido para você. Se ao longo do ano você quiser olhar para essa carta de uma certa forma e rever o que está lá, o que está escrito, lembrar, é legal. Não acho legal você ficar, né, olhando para aquela carta todo mês, todo tempo, porque isso gera uma ansiedade. E aí vem uma questão. Se você é uma pessoa ansiosa, pega essa carta e coloca num livro e deixa, né? Desapega. Essa é a questão, né? E aí vale a pena, de repente, você pegar um livro sagrado, a Torá, uma Bíblia, uma Sutra, como eu falei, o Evangelho segundo o Espiritismo. Você coloca na sua estante e deixa, desapega, né? E eu acho que é importante, principalmente se você é uma pessoa que é mais ansiosa e vai querer olhar todo o tempo, porque essa ansiedade não vai te ajudar nesse momento, né? Mas tem uma coisa que eu acho que também vale muito a pena a gente pensar, que não adianta nada fazer esse ritual se você não trabalhar para aquilo, né? Se você não buscar a realização daquela questão. Porque quando a gente fala dessas técnicas, isso é uma técnica de manifestação, que é pensar, sentir e emanar e trabalhar para isso, né? Emanar energias e trabalhar com elas. As coisas acontecem dos dois lados, então eu preciso pensar, sentir e realizar, ou seja, abrir espaço e dar chance para que o universo nos traga aquilo, né? Para que aqui a gente se conecte, a gente se alinhe na mesma vibração, naquilo que eu desejo. Então é muito importante que você trabalhe em você também esses aspectos para que isso volte para você. E existem infinitas técnicas para isso. O próprio caderno de gratidão que eu falei no canal é uma das técnicas, mas a gente tem várias outras. A gente tem meditações, a gente tem as barras de axis, a gente tem o Theta Healing, a gente tem os florais. Olha, a gente tem uma infinidade de técnicas e eu quero trazer um pouco sobre isso, do que eu acredito, do que eu realizo aqui no canal. O fato é, esse ritual é um ritual que vale muito a pena a gente fazer, seja no dia da passagem do ano, dá para você fazer nos primeiros dias do ano também, mas vale a pena também você fazer esse ritual no dia do seu aniversário. Não é só na passagem do ano, porque o nosso aniversário é o nosso ano solar, é o dia que a gente escolheu para vir do outro plano para essa terra.
Então é um dia muito importante. E esse ritual feito no dia do aniversário, ele também tem uma propagação, uma conexão muito grande. Então esse vídeo não é só para a passagem do ano, né? Esse vídeo também é para o seu aniversário e é um ritual que eu gosto de fazer ou no dia de passagem do ano ou no dia do meu aniversário. Você escolhe o que faz mais sentido para você. Eu já fiz das duas formas e das duas formas foi muito, muito bom para mim. Eu tive resultados muito importantes, muito significativos na minha vida e eu vou novamente fazer esse ritual esse ano. A vela, depois que queimada, você descarta. E as cartas, né? Sempre queime. É sempre muito bom você emanar essas energias para o universo. Faça as suas orações, as suas meditações, as suas mentalizações e se comprometa com o seu sucesso. Um beijo grande para você, muita sorte, muito sucesso e grandes realizações na sua vida. Namastê. Tchau, tchau.